Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditarmos na Palavra de Deus, no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Estamos nessa caminhada e hoje nós vamos falar da tese número 39. Então, antes de começarmos a meditar aqui na tese 39, pegue aí a sua Bíblia, ou no computador também, ou em outro celular, sua Bíblia aqui de papel, e pegue aí para podermos meditar neste tema muito importante que é a justificação pela fé. Hoje nós vamos falar sobre a tese 39, repetindo aqui. Mas antes de começarmos a meditar na tese 39, eu peço a você que curta, compartilhe este vídeo, acione aí o sininho das notificações para você receber os vídeos quando eles forem lançados e participe aqui conosco, ok? Antes de começarmos aqui, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a orientação. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida e queremos te rogar neste momento a orientação do Espírito Santo para que nós possamos aqui meditar na Tua Palavra através desse tema tão importante que é a justificação pela fé. Guarda-nos com os Teus anjos, te rogamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese 39, ela tem como título: A morte de Cristo foi necessária a fim de sermos perdoados. Repetindo, a morte de Cristo foi necessária a fim de sermos perdoados. E nós estamos aí no bloco de meditação, a cruz, Recapitulando aqui um pouquinho rapidinho, Nós tivemos o bloco justificação, pecado, fé, submissão, conversão, arrependimento, perdão, e agora nós estamos falando do bloco a cruz. E hoje, com a penúltima tese, a tese 39, que nós já falamos aqui, a morte de Cristo foi necessária a fim de sermos perdoados, e traz como textos chaves hoje para a meditação o livro de São João, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então nós vamos abrir em São João 3, versículos 14 e 15. João 3, 14 e 15. Que diz assim, João 3, 14 e 15. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. São João 3, 14 e 15. Muito bem. Suponhamos que você Suponhamos que você decida que deseja revelar o amor de Deus ao povo de Chicago, nos Estados Unidos. Assim, se você muda para o centro dessa cidade e começa a caminhar pelas ruas, ajudando aqueles que estão em dificuldade, tomando tempo para ouvir os que estão solitários e fazendo tudo quanto possa para partilhar o amor de Deus com aqueles que encontra. Mas Chicago é um lugar perigoso, especialmente após
o escurecer. E se caminhar pelas ruas após a meia-noite, você estará inevitavelmente correndo riscos. Você leva avante seus planos por algum tempo e consegue ser uma bênção para certo número de pessoas. Certa noite, porém, você passa por um beco escuro onde encontra, com algum criminoso desesperado que está ali à espreita e você perde a vida. Aqueles que o conheceram em Chicago descobrem o que ocorreu com você. Contam a outros como você morreu para revelar o amor de Deus. E assim, a sua morte se torna significativa por causa dos riscos que esteve disposto a correr a fim de alcançar o povo de Chicago com o amor de Deus. Acredita ser essa uma boa analogia para a morte de Cristo sobre a cruz? Sua morte foi necessária, a morte de Cristo foi necessária a fim de obtermos o perdão? Sua morte foi necessária para que fôssemos perdoados? Ou foi a morte de Cristo meramente acidental? Ele veio à Terra somente para revelar o amor de Deus, mas morreu simplesmente porque a Terra é um lugar perigoso para se viver? Ou foi sua morte parte essencial de um plano para salvar a humanidade? Existe uma teoria da influência moral da expiação que insiste em que a morte de Cristo não era essencial. Alega que a humanidade poderia ser perdoada independente da morte dele. Um dos erros que essa teoria tenta desfazer é a ideia de um Deus irado que precisa de 1 quilo de carne a fim de abrandar a sua ira. E a verdade é que o propósito da morte de Cristo não foi satisfazer a vingança de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas a morte de Cristo foi necessária por outras razões? Há um lampejo num livro chamado O Grande Conflito, da escritora americana Ellen White, na página 70, onde ela diz o seguinte: Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pôde fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. Os sacerdotes e príncipes reuniram-se ao redor da cruz no dia da crucifixão. Não estavam dispostos a aceitar um Cristo crucificado. Eles disseram: é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Mateus 27, 42. É possível ecoar esse mesmo pensamento hoje? É possível desejar que Cristo desça da cruz a fim de ser capaz de crer? É um golpe ao orgulho humano admitir que precisamos ser salvos em vez de ser educados. Mas a base integral da fé cristã é a premissa de que a humanidade carece de um Salvador. A Bíblia ensina repetidamente que Cristo é o nosso substituto. Talvez a passagem mais bem conhecida esteja em Isaías, no capítulo 53, do versículos 4 ao versículo 6, onde diz lá: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores
levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todo o sistema sacrificial, desde Adão e Eva, as portas do Éden, até o ritual do templo dos dias de Jesus, baseava-se no entendimento de que um substituto deveria vir para tomar o lugar do homem pecador, a fim de que este pudesse ser salvo. Cristo era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, de acordo com Apocalipse 13, versículo 8. Vamos ler Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8, que diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No livro Atos dos Apóstolos, na página 220, da autora americana Ellen White, lá ela diz uma citação, né? Então, embora seja mortificante para o coração humano, a salvação só ocorre ao aceitarmos o Salvador crucificado e ressurreto. Então ela diz assim: ao ajoelhar-se em fé junto à cruz, alcançou ele o mais alto lugar que o homem pode atingir. Então, terminamos aqui a nossa meditação sobre o livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, a nossa meditação de número 39, né? 39. Então, a próxima meditação será a meditação de número 40. Número 40, ok? Lembre-se, através da palavra de Deus, você encontra um caminho que você deve seguir. É através da palavra de Deus que você encontra o caminho que você deve seguir. E que você faça isso, que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Então, antes de terminarmos aqui, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, faça seus comentários, participe conosco, ok? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por termos estado aqui meditando na Tua Palavra através do tema Justificação pela Fé. Fica conosco durante este dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Te rogamos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço para você. Fiquem com Deus e até a próxima.